Anunciar o Evangelho a toda criatura. É a missão que Jesus nos entregou. Não é verdade? E nesse momento do culto desta manhã, os adolescentes deram esse recado, tinha uma leitura aqui que tinha a participação dele. Vamos ver essa história aqui depois. Nós vamos ter no culto desta manhã ter a oportunidade, o privilégio, meus irmãos, de ouvir o pastor Jailton Barreto Rangel, que já esteve falando na nossa igreja, num outro momento, falando especialmente sobre o workshop de evangelismo, que teremos no dia 27 de abril, mas desta vez ele volta à nossa igreja para trazer a mensagem, trazer uma convocação especial para esse workshop, que vocês estão vendo aí na tela, mas ele traz também consigo o nosso irmão, consigo o pastor também, o pastor Robert Foster, e o pastor Jair, que está apresentando melhor, ele é o representante para o Brasil de evangelismo explosivo. Nós queremos ouvir a apresentação do pastor Jair, mais detalhada sobre esse nosso visitante muito ilustre aqui entre nós. Muito bom dia, irmãos. É bom retornar aqui à Igreja Batista, a Igreja Batista do Engar. E é a segunda vez, eu acho que eu estou pregando aqui. E tenho muita alegria mesmo por Deus amar os irmãos aqui. Eu olho para vocês enquanto o culto está acontecendo e eu fico olhando e vendo aqui está a noiva de Jesus. E que precisa ser cuidada, muito bem cuidada. Todos. Está lá na última cadeira, está lá na galeria, as crianças. Todos precisam ser cuidados, precisam ser amados, pastoreados, porque é a igreja de Jesus, é a noiva de Jesus. Então, meus amados, tendo essa oportunidade, nessa mensagem, eu quero apresentar para vocês o irmão Roberto Foster, e todo mundo chama de pastor, e ele não é pastor. Ele é membro da Primeira Igreja Batista em Atlanta, e ele já esteve no Brasil morando durante 10 anos, fala português, acho que é por isso que eu podia falar com ele um pouco mais de tempo aqui, né? E ele está em nossa casa esse final de semana, e ele veio especialmente para dar uma palavra de saudação à igreja, essa mensagem. Ele veio especialmente porque nós vamos ter o primeiro workshop, o Evangelho Shalom, aqui em Niterói, que será aqui nesta igreja, a Primeira Igreja Batista também, a convite do pastor Edmar Guimarães. Então, os irmãos são privilegiados. Várias igrejas estão pedindo esse workshop, e aqui em Niterói, a primeira igreja a receber, a Primeira Igreja Batista do o irmão pastor Edmar Guimarães já é credenciado no ministério, é um ministério mundial, existe no mundo todo. Esse ministério é um ministério aprovado, porque tem treinado milhares e milhares de irmãos e tem levado muitos irmãos de nossas igrejas batistas do mundo e de outras denominações do mundo a levarem almas a Cristo, compartilhando o Evangelho. De modo, meus amados irmãos, que nós queremos incentivar a igreja para que todos dessa igreja façam inscrição, participem, mesmo aquele irmão que diz: eu não vou perder, não vou poder sair, não vou sair para fazer evangelização, mas o workshop é exatamente para o irmão conhecer, para o irmão se inflamar com o trabalho de evangelização da igreja local. O pastor Edmar está muito animado, tem conversado com ele, ele está animado, está vivendo dia a dia a vida desta igreja, ele quer abençoar esta igreja, está abençoando esta igreja, quer fazer com que esta igreja continue sendo um farol muito importante aqui em Niterói, levando a palavra de Deus. Então, você deve fazer a sua inscrição, procurar naturalmente o pastor Joel ou a irmã Alcéia, da secretaria, fazer a sua inscrição e participar, mesmo que você não seja do ministério do evangelismo. Você pode ser do ministério da música, da adoração, mas é importante você participar, você também saber, quando você estiver tocando piano aqui
eu estou adorando a Deus, eu estou procurando também aqui levar almas a Cristo com o meu trabalho. Quando você estiver no violino, tocando violino, você está também pensando, eu estou aqui adorando a Deus e procurando testemunhar para que almas sejam levadas a Jesus Cristo. De modo, meus amados irmãos, que outras igrejas deverão participar, irão aqui também para participar desse workshop, mas esse é o workshop para a primeira igreja batista do Ingá. Nós vamos ter outras igrejas, esse é o primeiro, então participe, dê apoio ao pastor Edmar, e é uma ferramenta muito importante para você jamais vai se esquecer, vai falar muito no seu coração, mas é um começo muito abençoado para o trabalho de evangelização pessoal dessa igreja. Eu quero apresentar então, convidar o irmão Roberto Costa para dar então a saudação à igreja e assim os irmãos conhecerem um pouco mais. Graças a irmãos. É muito grande estar com vocês. É um privilégio grande estar com vocês hoje pela manhã. Eu tenho que dizer para vocês que para me ensinar tudo que a igreja ainda conheceu, agora, que só falava de missões, eu acho. Até agora, tudo só falava de missões. Então, é muito animador para mim. Eu tenho estar com vocês. Eu trago saudações da nossa igreja, a igreja batista de Atlanta, no estado de Georgia, nos Estados Unidos. Também trago saudações da nossa sede, no sul da Flórida. Mas, até mais importante, eu trago saudações da nossa equipe aqui no Brasil. Evangelismo exclusivo, um ministério que teve início em 1983 aqui no Brasil. Então, nós estamos muito contentes de fato, o pastor Edmar está planejando, já está lançando as inscrições para o workshop que se chama O Evangelho Solão. E o pastor Jair já falou a coisa mais importante, eu acho. No EE, a gente fala vários princípios bíblicos, mas o primeiro princípio é a participação. Se não participar, vocês vão perder, não vão saber, mas ele quer. Tem que participar para conhecer. Eu posso dizer com toda certeza, vocês vão gostar. Mas um dia gostoso, divertido, vocês vão aprender uma explicação do Evangelho que é fácil para aprender, que é agradável para testemunhar, para explicar, para apresentar, e também é difícil para esquecer. Alguém já teve dificuldade de testemunhar com alguém, um amigo, alguém como eu também tenho dificuldade de alguém? Acho que todos nós, né? Não vem participar do workshop. Isso vai te dar mais uma ferramenta. Pode ser que você já tenha sua maneira de falar do Evangelho, mas mais uma ferramenta vai ser bom, vai facilitar. Em algum momento você vai descobrir o momento certo para testemunhar, explicar o Evangelho, usando os irmãos, 5 pontos do Evangelho. Você não vai precisar de folheto, porque você não vai sair de casa sem ser na mão, né? Então, o folheto está sempre com você. Não é participar. É dia 27 de abril, eu acho. A data está aqui, mas é 27 de abril, vou encontrar. Então, participe e posso ter com certeza vamos estar e vai ser inclusive divertido. Então, muito obrigado pelo momento, obrigado por poder conhecer vocês, nosso povo muito obrigado. É um prazer. Meus amados irmãos, nesse instante, gostaria então de convidar os irmãos para abrir suas Bíblias na carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Não sei se algum irmão aqui, uma irmã, teve a oportunidade de ver um pequeno vídeo que passou agora, acho que, não sei se essa semana, eu conheci essa semana da minha vida, Vaticanos, quando os batistas, nos anos anteriores, mandamos Bíblias para a China, houve uma campanha Bíblias para a China, os irmãos estão lembrados, essa igreja participou, em
circulou na internet um vídeo muito interessante, quando uma mala cheia de Bíblias, esta mala foi aberta numa sala e os chineses, então, irmãos, se debruçaram, invadiram com alegria aquela mala aberta de Bíblias, que eles pegaram as suas Bíblias e todas elas estavam assim envoltas de um plástico, e eles apertaram a Bíblia e beijaram a Bíblia e choraram muito. Assisti umas 2 ou 3 vezes esse vídeo, fiquei muito impressionado, e os comentários são mais ou menos esse. É realmente emocionante ver uma chinesa tomou a palavra, não entendi absolutamente nada do que ela estava falando, não tinha legenda nem nada, mas ela estava falando naturalmente da alegria de poder receber a Bíblia. Assim, que coisa emocionante, irmãos. Aqui nós temos tantas versões, impressões diferentes da Bíblia, não é? E às vezes nós temos 2, 3, 4 exemplares de Bíblias na nossa casa, e às vezes nós não estamos lendo a palavra de Deus. Quantas Bíblias nós temos aqui? Levante sua Bíblia, leia algo para ver aqui, por favor. É a primeira vez que eu vou sair de trás desse povo. Quantas Bíblias? Olha, o pastor Ebenezer, toda vez que for meu professor, toda vez que ele vai pregar, ele começa cantando um cântico sobre o dia da Bíblia, sobre a Bíblia. Ainda não vou fazer, estou esperando mais uns anos, completar mais uns anos, para começar a cantar com esses cânticos sobre a Bíblia. Mas, meus amados irmãos, a mensagem desta manhã é uma mensagem textual. Eu quero apenas ler a palavra de Deus com vocês. Tito, capítulo 3, versículos de 1 a 11. Gostaria que você não tivesse sua Bíblia aberta e que você acompanhasse, porque o sermão desta manhã, a mensagem desta manhã, não somente a leitura desse texto de pagar, uma leitura explicativa desse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Tito, capítulo 3, de 1 a 11. Adverte-lhes que estejam sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas moderados, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos outrora insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação do Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que a proclamemos com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas evita as questões todas, genealogias, contendas e debates acerca da lei,
porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem faccioso, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando, e já por si mesmo está condenado. Que Deus ilumine nossos corações, irmãos, para esta palavra de Deus, que eu gostaria de pausadamente ler cada versículo por versículo com os irmãos aqui. Esta carta do apóstolo Paulo, interessada a Tito, que ele chama de seu verdadeiro filho na fé, ele chama também de companheiro cooperador, ele chama Tito em outra carta de fiel administrador, uma carta pequena, 4 capítulos apenas, foi escrita pelo apóstolo Paulo, possivelmente no ano 66 da nossa era, depois de Cristo, talvez na cidade de Corinto, assim a gente encontra nos comentários. E o esboço dessa carta é apenas o seguinte: ele faz uma introdução, capítulo 1 de 1 a 4. Depois, Paulo fala para Tito as qualificações dos presbíteros, dos bispos, dos anciãos, dos pastores, porque Paulo estava pedindo a Tito para que ele estabelecesse pastores líderes em toda aquela ilha, na ilha de Creta. E em terceiro lugar, essa carta também passa, a partir do capítulo 2, a fazer uma exortação aos membros da igreja. E depois ele faz uma conclusão lá no finalzinho da carta, a partir do versículo 12 do capítulo 4. Paulo está preocupado com as questões doutrinárias. Paulo está pedindo a Tito para exortar os fiéis a serem sãos na fé, tendo saúde espiritual. E Paulo também está exortando os fiéis a falarem o que convém à sã doutrina, como diz. Irmãos, uma igreja, a primeira igreja batista do lugar, a igreja batista 22 de novembro, a primeira igreja batista de Niterói, em todas as igrejas evangélicas, as igrejas de Jesus Cristo, onde quer que eles estejam, uma igreja missionária, uma igreja evangelística, deve ser uma igreja sadia, para que, ao tempo que ela sai, porque agora os irmãos estão se preparando para sair para a África, para sair para os bairros de Niterói, as ruas do Engar, as casas dos nossos amigos e vizinhos. Então, ao tempo em que esta igreja sai das 4 paredes e vai aos que estão lá fora, quando voltar com alegria, trazendo seus olhos, porque é o que vai acontecer, os irmãos voltarão com alegria, trazendo os frutos do trabalho, da evangelização, da obra missionária. Quando então os irmãos trouxerem, ou quando nós trouxermos, então esses resultados, esses novos convertidos encontrem um ambiente verdadeiramente cristão para que possam se desenvolver muito bem na fé. Então nós sempre nos preocupamos, nossos pastores nos preocupamos sempre, fomos dados à igreja para isso. Nós fomos chamados, os pastores foram colocados nas igrejas para preparar a igreja, para ajudar, para ser um instrumento da igreja, para que a igreja se prepare, se torne cada vez mais uma igreja sadia espiritualmente, para que quando chegarem os novos irmãos, os novos convertidos, encontrem um ambiente favorável ao crescimento espiritual. Irmãos, eu não quis pregar esse sermão, quero dizer aos irmãos,
eu não quis pregar sobre esse texto. Mas o Senhor, Deus, me incomodou. Esse momento que o pastor Edmar disse: pastor, já prega para mim, domingo pela manhã, em Galo. Eu ia pregar à noite lá, na Penha. O senhor procurou sempre ajudar esse grande colega aí, nossa companheira das caminhadas aí, pela manhã. Não estava querendo pregar esse sermão, irmãos, usar esse texto. Mas, vou dizer aos irmãos, Deus me incomodou e disse: prega. Eu disse: Senhor, eu fiquei pensando: Senhor, mas isso é uma exortação para a igreja. Eu não acho conveniente um pregador que não seja o pastor da igreja local vir trazer exortação para a igreja do colega. Eu disse isso para Deus, mas Deus disse: prega. E eu procurei outros textos bíblicos e orando, buscando, e muitos sermões sobre missões, vários sermonados de 40 anos, quando sermonados se tem, os alfarrábios lá, os esboços, ele se esquece de tudo isso que você falou. Eu quero que você pregue esse texto. Eu não quero que você fale muito, não. Eu quero que você leia o texto, versículo por versículo. Irmãos, uma luta essa semana. Então, eu cheguei a seguinte conclusão: eu não tenho que achar nada. Eu tenho que pregar. Eu tenho que pregar. Eu não tenho que achar nada. Eu tenho que dizer o que está escrito na palavra do Senhor. Então vamos agora voltar ao primeiro verso. Qual é o primeiro versículo? Você pode acompanhar aí. Vamos repetir o primeiro versículo, onde está aí. Eu tenho uma versão aqui. Hoje nós temos muitas versões, mas mais ou menos deve estar assim na sua Bíblia. Adverte-lhes que estejam sujeitos aos governadores e autoridades, e que sejam obedientes e sejam preparados para toda boa obra. Sujeição à autoridade. Dr. Proctor, naquele comentário do curso dele, ele cita inúmeros textos bíblicos, irmãos, falando sobre essa submissão e sobre os vários aspectos da submissão. Parece que a gente vive um tempo que isso não se pode falar. Ninguém pode ser mais submisso a nada. Nós temos que nos revoltar contra tudo e todos. A gente vive um tempo assim. Mas isso não é bíblico, irmãos. O que é bíblico é submissão à autoridade. É isso que está na palavra de Deus. Dr. Proctor se lembra, ele lista submissão das esposas aos maridos. 1 Coríntios 14, 34, Efésios 5, 22, 24. Submissão dos crentes aos seus líderes. 1 Coríntios 16, 16, 1 Pedro 5, 5. Submissão dos filhos aos pais. Efésios 6, Colossenses 3. Submissão dos cidadãos aos seus governantes. Romanos 13, 1 Timóteo capítulo 2. Irmãos, aqui nesse versículo eu quero destacar apenas um: submissão ao seu líder eclesiástico, seus líderes da igreja. Na primeira carta aos Coríntios, aos Coríntios 16, 16, diz assim: que também vos sujeiteis a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Então nós, os crentes, precisamos nos sujeitar, precisamos obedecer, acatar a palavra dos nossos pastores, dos nossos professores da escola bíblica, dos nossos líderes, presidentes das organizações, enfim. Quem o Senhor colocar diante de você, você precisa acatar, precisa ouvir com atenção. Porque se está ali, é Deus que colocou com autoridade para estar ali. Meus amados, na carta aos Hebreus 13, 17, diz assim, mais conhecido esse texto: obedecei a vossos pastores ou guias espirituais, sendo-lhes submissos, porque velam. Fui dar uma olhadinha lá nessa expressão velam. Então eles fazem vigília, é como uma vigília. Então os pastores, irmãos, fazem vigília pela igreja. É isso. Um pastor
pastor não tem tempo para mais nada, a não ser pastorear a igreja. Porque, irmãos, é o que? 24 horas, noite e dia, o pastor está velando pelas almas daquela igreja. O pastor está velando pela sua alma, pela sua alma, pela sua alma. 24 horas. De madrugada, os pastores muitas vezes acordam e estão orando pelas irmãs, pelos irmãos, pelos crentes, pelos jovens, pela igreja. Isso é velar. Essa palavra grega lá tem sentido de fazer uma vigília. Velam por vossas almas, como quem há de prestar contas delas. Aí diz o texto, para que o façam com alegria e não gemendo. Tem muito pastor gemendo por aí. E uns vão gemendo tanto até deixar o ministério, não aguenta de tanto gemer. Então o texto do primeiro versículo, a primeira mensagem que foi para mim, para todos nós é essa. Sejam sujeitos às autoridades, sejam obedientes aos vossos pastores, velem por vossas almas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não lhes seria útil. E ainda, a carta aos Efésios 5:21 está diz, sujeitando-nos uns aos outros. Nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. Não é só a autoridade do presidente, do pastor, do líder, um ao outro. Nunca é bom para o Senhor. Se alguém vem com a palavra do Senhor para você, meu irmão, você não tem que dizer, não tem você para falar para mim. Não, você está com a palavra do Senhor, então você está com a palavra. Ouvir o irmão ao outro. Vamos continuar com o texto, irmãos, agora. Versículo 2, diz mais: que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas moderados, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Nós temos aqui, quais são as palavras-chave que estão nesse versículo? Quais são? Infamar, é uma palavra importante. Contenciosos, está aí também. Moderados, mansidão. Essas palavras estão aí nesse versículo. Então, irmãos, é isso. Uma igreja missionária, uma igreja evangelística, é um ninho de amor. E quando as pessoas chegam aqui para esta casa, onde a igreja do Ingá se reúne, essas pessoas encontram aqui um ninho de amor. E um lugar bom é quando a gente chega aqui e vê aquele primeira parte, né? Muito bem desenhado aqui pela arquitetura, que é aquela primeira parte. O Samuel uma vez estava falando para mim, explicando todos os detalhes aqui dessa magnífica construção, mostrando ali, não sei se chama-se colmeia, né? Então é um lugar onde as pessoas conversam, e não é para conversar aqui, é conversar lá, na colmeia, né? Então, irmãos, as pessoas chegam, encontram aqui alegria, encontram aqui disposição, encontram aqui o bem-querer, e essa harmonia, essa comunhão, estão no almoço, estão no programa dos jovens, adolescentes, crianças, então traz essa harmonia, estão nesta alegria. Então, irmãos, não pode existir a contenda, os contenciosos, ou aqueles que vão infamar um irmão ou outro, mas sempre deve haver o que? Moderação na fala, os moderados, deve haver o que? Mansidão. Ninguém pode se levantar contra a igreja de Jesus, mas a igreja de Jesus, ela é de Jesus, ela não é do pastor nenhum. A igreja é de Jesus, a igreja do pastor falando tal. Não, a igreja é de Jesus. E precisamos respeitar e amar a igreja e cuidar da igreja, porque a igreja é muitíssimo importante. Jesus deu a sua vida por ela, é preciosíssima. Os irmãos são muito preciosos, porque os irmãos fazem parte da igreja de Jesus. Agora, irmãos, precisamos então evitar essa informação que muitas vezes ocorre em nossa igreja. Talvez não tenha aqui, mas lá na minha igreja tinha muito isso também. Trabalhava, lutava contra isso. As contendas, às vezes contendas por coisas tão pequenas. Vamos ver o versículo
contendas, a falta de moderação no falar, no agir, a falta de mansidão, são características, irmãos, do passado, que ele está dizendo, outrora éramos assim, agora não somos mais. Houve uma mudança na nossa vida. Quando nos batizamos aqui nesse batistério, foi um símbolo aqui de que aquela velha vida foi sepultada, se levantou um novo homem, uma nova mulher, agora mais moderada no falar, no agir. Irmãos, desde o tempo passado tinha havido toda sorte de insensatez, de desobediência, conforme o versículo está dizendo, de extravios, de paixões, de deleites, de malícia, de invejas, de ódios. Estava na velha vida, o velho homem, a velha natureza. Mas você, meu prezado irmão, minha prezada irmã, nós somos transformados e transformados. É uma nova criatura, mas muitas vezes a velha natureza quer tomar as rédeas da nossa vida, nós precisamos estar sempre cuidado. Irmãos, quando eu era adolescente, me lembro até hoje, do meu velho pastor Antônio Coelho Varela, da Campos, pastor da Igreja Batista Coroa em Campos, bairro que tinha lá em Campos. O pastor Varela era adolescente, lembra o pastor Varela pregando, ele dizia, muitas vezes, ele dizia, eu piso no meu pescoço, e eu fiquei assim, mas ele pisa no meu pescoço, é um pouco difícil, mas ele diz, a minha filha tem uma netinha que consegue fazer isso, né? Aliás, dizem que a cidade é medida pela distância que nós temos no pé. Quando somos pequeninos, nós colocamos os pés na boca, a minha netinha lá, ela estava com o dedão do pé na boca. E depois de certa idade, para chegar para amarrar o sapato, é uma certa dificuldade, mesmo. Então, esse pastor Varela dizia, eu piso no meu pescoço e digo, Varela, você tem que ser mais humilde. Nunca mais me esqueci. Nunca mais me esqueci dessa figura que ele usou. E muitas vezes eu digo para mim, Jair, você precisa ser mais humilde. E nós precisamos, irmãos, fazer notas das nossas atitudes equivocadas e fazer viver a nova vida que estamos em Cristo. Porque nós cantamos hoje no início desse culto, quem é o rei? Quem é o rei, igreja? Fala, igreja. Jesus, fala. Quem é o rei? Mais uma vez, quem é o rei? Jesus é o seu rei, ele é o meu rei, ele é o seu rei. Então ele reina, ele manda, ele desmanda nossa vida, estamos obedecendo, é uma nova vida em nós, houve uma mudança. Então o texto está dizendo isso, irmãos. Versículo 4, vamos mais um pouquinho rápido. Verso 4, o que está na sua Bíblia aí? Verso 4. Mas quando apareceu a bondade de Deus, o Salvador e o seu amor para com os homens. Olha, então, ele estava dizendo que outrora éramos insensatos. Antes a gente era insensatez, era desobediência, era extravio. Estávamos extraviados no caminho, estávamos servindo das paixões. Mas agora ele diz mais, quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, o seu amor para com os homens. Então, irmãos, este versículo se refere a Cristo, o Deus homem, cheio de amor, cheio de bondade, cheio de graça, de misericórdia, de salvação. Paulo aqui está falando de que nós recebemos de Deus o perdão, a salvação, a nossa vida mudou, deixou de ser desobediência para ser obediência, através de Cristo. Vejamos no versículo 5, irmãos. Olha aí, que está na sua Bíblia, verso 5. Não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo. Olha só, irmãos, aqui o apóstolo está falando que a nossa salvação não está em nós, mas está em Jesus Cristo. Aqui ele fala que nós não
bondade, toda a minha justiça, toda a sua bondade, toda a sua justiça, a Bíblia diz, é um trapo imundo sujo. Por isso que a palavra de Deus está dizendo que ele fez isso, Jesus é quem fez isso. Aqui ele fala que a justiça nós não temos, é Deus que dá. Diante de Deus nós não podemos nem levantar a cabeça. Porque quando nós oramos, nós baixamos a cabeça. Baixa a cabeça para orar, porque é um símbolo de Deus. É um símbolo de que nós não temos nenhuma justiça para olhar para Deus e falar para Deus. Aliás, devemos cair de cara no chão, no chão mesmo. Porque nós amamos Deus é Deus. Nós não temos justiça nenhuma, não temos condição. Temos que estar com a nossa fronte abaixada, a nossa cabeça abaixada diante de Deus mesmo. Cantamos que coisa boa que a gente cantou no início desse culto, que somos livres. Aliás, ouvimos a cantora cantar, coisa boa, somos livres. Livres. E essa liberdade foi Jesus que nos deu. Você pode ter alegria nisso. Você pode ter esta certeza que seu nome está escrito no livro da vida. Não é porque você é bom, não é porque sua graça, a sua justiça é boa, mas é misericórdia e a graça de Deus. O que aconteceu, irmãos, foi a misericórdia de Deus. É com esta misericórdia que Deus nos salvou, nos lavou, nos regenerou, nos renovou. Isto é obra do Espírito de Deus. Caminhando já para o final, irmãos, versículos 6 e 7. O que está na sua Bíblia aí? Olha só, está escrito mais ou menos assim: que Ele, Espírito Santo, né, que Ele derramou abundantemente sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. O verso 6, irmãos, é uma oração subordinada ao versículo anterior. E explica o que o Espírito Santo faz e quem mandou. Por isso que o tema de missões é testemunho às nações. Olha, vamos falar testemunho às nações. Deus é o poder do Espírito. Sem o poder do Espírito, não há testemunho nenhum. Não há testemunho nenhum. É só pelo poder do Espírito. Só pelo poder do Espírito. Então, esse Espírito Santo, Paulo está dizendo aqui que esse Espírito é que nos salvou, que nos lavou, que nos regenerou, que nos renovou. Esse Espírito foi dado por Jesus Cristo, nosso Salvador. Está aí no versículo. Por isso nós não temos que pedir o Espírito Santo que seja derramado entre nós. Alguns às vezes cantam isso. Seja derramado, derrama. O Espírito já foi derramado. E há muitas músicas por aí que às vezes a gente canta, e às vezes até eu mesmo canto e tal, naquela igreja, mas de certa forma é uma redundância, porque o Espírito já foi derramado. Não temos que pedir ao Espírito, vem derramar, derrama o Espírito do Senhor, já está aqui, irmãos. O Espírito Santo sabe onde está? No seu coração, no meu coração. Você já tem o Espírito Santo, é isso, você sabe, está bem doutrinado, é uma igreja bem doutrinada, uma igreja firme na doutrina, desde a sua fundação, os bons sabem, o Espírito está. Aliás, a Bíblia diz lá: quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. Você já tem. Deus te pedir, seu derrama. O texto está dizendo que ele já foi derramado. E diz mais: derramado, como é que está escrito aí? Abundantemente. Pois Paulo então está dizendo aqui, irmãos, que nós fomos justificados e somos assim herdeiros da esperança da vida eterna. Irmãos, estou caminhando para o termo da minha fala. Verso 8, o que ele diz aí? Fiel é esta palavra, e quero que a proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Eu acho que esse versículo foi o que me saiu da minha cabeça. Prega. E aí eu fiquei pensando, irmãos, exatamente o que está aqui. Paulo está fazendo um resumo
uma série de exortações à igreja, como que a igreja precisa agir. E quando ele vai encerrar essa parte, ele diz: olha, irmãos, resumindo, esta palavra é fiel. Resumindo, esta mensagem é a mensagem verdadeira. Aí ele disse para Timóteo: eu quero, Timóteo, que você proclame com firmeza essa palavra. É por isso que eu não consegui deixar de pregar esse irmão, porque se falou no meu coração. Pregue com firmeza a palavra, esta palavra é fiel, essa mensagem é fiel, verdadeira. Aqui Paulo resume a mensagem. Ele quer que ele pregue com firmeza. E qual é a mensagem? É essa, irmãos: uma igreja verdadeiramente cristã, uma igreja missionária, uma igreja evangelística, uma igreja que é coluna e firmeza da verdade. Uma igreja assim precisa se aplicar a estas verdades em sua vida, que são obras realmente boas e proveitosas. E aí, para terminar o versículo, a passagem bíblica, versículos 9, 10 e 11, Paulo ainda acrescenta: olha, mas evita o que? O que devemos evitar? Evita as questões todas. Há questões todas que só faz confusão, só dá tristeza, genealogias, quem é pai de quem, que é filho de quem. Irmãos, a igreja nesse período lá em Creta estava confusa, porque não, eu sou da família sacerdotal, eu sou da tribo de não sei quem. Os judeus tinham muito isso, irmãos, e diziam até: nós temos por pai Abraão. Falaram até para Jesus, desafiaram Jesus: o que esse Nazareno dizendo? Nós temos por pai Abraão, nosso pai é Abraão. O que Jesus respondeu? Até destas pedras o Senhor pode fazer filho de Abraão. Genealogias, irmãos, questões loucas, diz o texto, todas, genealogias, contendas. Irmãos, a contenda é uma coisa terrível, lançar a contenda dos irmãos, uma coisa terrível, destrói a igreja, faz separação, contendas. E debates acerca da lei mosaica, porque são coisas inúteis e vãs. Aí vai dizer: ao homem faccioso, verso 10. Está aí na sua Bíblia. Ao homem faccioso, depois da primeira e segunda apostação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e vivendo pecando, e já por si mesmo está condenado. Mais uma vez, o apóstolo Paulo fala dessas questões. Ele chama a questão dessas questões todas, que servem só para trazer tristeza para o pastor, tristeza para o líder, tristeza para os irmãos, para os que amam a obra de Deus, essas questões todas. E ele disse que o homem, talvez na sua Bíblia esteja escrito: o homem é herege. Não sei, algumas versões trazem: o homem é herege. Aí eu fui procurar, se eu quero saber se é herege ou é faccioso. Então fui procurar lá no original, não sei muito bem o grego ainda não, mas aí encontrei lá airetikons, que quer dizer aquele que causa separação. Airetikons, aquele que é faccioso, que faz divisão, que faz grupos. Paulo adverte as igrejas de Corinto, tinha tantos grupos. Um grupo, Apolo, Pedro, outros não sou nem de Paulo, sou de Jesus. Era um grupo também, porque todos eram de Jesus. Meus irmãos, então, aí está a exortação da palavra de Deus. Homem ou mulher que gosta de contendas, discussões sobre a lei, sobre a genealogia, Paulo diz que essas pessoas devem ser advertidas uma vez, duas vezes, depois devemos fugir delas. Adverte uma vez, adverte duas vezes, depois ele está aqui, agora. Chegou para falar, está sendo muito ocupado agora. Por quê? Porque vai trazer tristeza no seu coração. Faz contento, faz tristeza. Não vale a pena. Isso é a palavra de Deus, irmãos. Palavra de Deus. Advertida uma vez, advertida duas vezes, depois devemos fugir dessas pessoas, elas
novos convertidos da igreja. Eles chegam e encontram, peraí, isso está lá no mundo e encontra assim, mas aqui na igreja não. Fico escandalizado. Que é isso que eu estou ouvindo? Falando mal do pastor? Ah, não, isso é muito bom, não é bom para mim. Falando mal da igreja? Assim mesmo da igreja vai falar mal da igreja. Ah, essa igreja está não sei o quê. Eu acho que eu não se considera dentro da igreja, né? Nossa igreja não diz a nossa igreja, não sei o quê. Começa a falar mal da noiva de Jesus, você é noiva de Jesus. Ah, mas tem problema? Tem problema. Você é o problema? Então, se você é o problema, é mesmo um problema. Deixa com Jesus que sabe quem é o Senhor. Então, meus amados, é isso que a palavra de Deus está falando para nós. Eu falo isso com toda humildade, todo coração para vocês. Eu não vim trazer nada novo para vocês. Eu não vim exortar a igreja do Edmar aqui. Mas Deus diz: prega essa igreja. Aí, se vocês quiserem um problema, fala com o Senhor. Isso não é comigo, é com o Senhor. E é para todos nós, para todas as igrejas. Quando nós vamos, nós encontramos essas dificuldades. Graças a Deus não tem aqui, mas tem outras igrejas que estão trabalhando. Conclusão. Agora sim. A igreja missionária, a igreja evangelística deve ser uma igreja sadia. Para que, ao tempo em que sai das quatro paredes e vai aos que estão lá fora, quando voltar com alegria, trazendo seus votos, esses novos convertidos encontram um ambiente de paz, de harmonia, de alegria, etc. Um ambiente verdadeiramente cristão para que se desenvolvam bem na fé. Últimas palavras. As palavras do apóstolo que nós temos agora são escrituras e são para nós obedecermos, porque são mandamentos. Quer ver só? Pode abrir na sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 34, 37. Por favor. 1 Coríntios 14, 37. Olha só. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo. 1 Coríntios 14, 37. Se alguém se considera espiritual, reconheça, quer dizer, profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são o quê? Mandamentos do Senhor. Não tem nenhuma conversa. São mandamentos do Senhor. Tudo que eu escrevo são mandamentos do Senhor. Nossa, eu preciso obedecer ao Senhor. Deus nos abençoe nesta manhã. Deus aplique no teu coração, no coração de todos nós, esta palavra. Amém?